Acho que não tá começando. Olá! Sejam muito bem-vindos ao Despertamente, um podcast sobre autoconhecimento, saúde e bem-estar, que traz convidados especiais, levando um olhar desde uma visão científica até um olhar holístico, trazendo ferramentas para vocês para ajudar na sua busca do seu despertar. Esse é o objetivo do podcast. E a gente já veio aí com uma série de episódios. Começamos falando sobre o poder do inconsciente. Depois a gente teve uma série de 3 episódios com o convidado Cláudio Mello, em que a gente falou sobre a atenção plena, sobre estar presente, sobre viver no momento presente. E nesse bate-papo a gente trouxe explicações sobre mindfulness, meditação, como começar, e falamos também de como as terapias alternativas podem nos auxiliar. E agora a gente começa um novo tema. Vamos falar hoje sobre aromaterapia. E a gente vai entender que a aromaterapia é muito mais do que esse cheirinho gostoso que a gente entra no ambiente e fala, ai, que cheirinho bom. A gente vai saber tudo, vai desvendar o que é aromaterapia, vai saber como ela pode ser usada em vários processos de cura, tanto física, mental. Afinal, gente, o uso de plantas medicinais já é usado há séculos pela humanidade, né? Então, hoje a gente vai entender a fundo sobre esses mistérios, vamos ver que é muito mais do que um cheirinho. E para isso, eu convidei hoje para a gente falar sobre esse tema a Cecília Camacho, aromaterapeuta clínica, que vai desvendar aqui para a gente vários mistérios sobre aromaterapia. Cecília, seja muito bem-vinda ao Despertamente, um podcast que quer trazer ferramentas para as pessoas poderem usar, conhecer. Tem gente que às vezes nem conhece algumas coisas que a gente fala aqui. E a ideia é essa, abrir os caminhos para ajudar as pessoas nessa busca de um despertar, de uma vida mais consciente, de ter uma busca por utilizar processos mais naturais, resgatar coisas, né, que a gente vai se perdendo e ficando muito desconectado, né, tanto da gente quanto de processos que tem coisas que a gente pode fazer dentro da nossa casa, né? Ali do nosso lado, para processos tanto de cura quanto de cuidado. Então, esse é o objetivo do Despertamente. Se apresenta do seu jeitinho, conta aí a sua história para o pessoal, como que Cecília se tornou aromaterapeuta. Bem-vinda. Obrigada, Bianca. Primeiro, eu queria agradecer muito a oportunidade de eu vir aqui falar sobre aromaterapia, que, graças a Deus, nos últimos anos tem crescido muito, né? As pessoas têm conhecido cada vez mais a aromaterapia, mas é sempre muito bom poder tocar nesse assunto e exatamente deixar claro que não é só um cheirinho. Um cheirinho, né? É tá uma delícia o cheirinho aqui. Quem está assistindo o podcast com o vídeo, está vendo que a gente está aqui com um difusor, com um cheirinho específico, tá? Não é só um cheirinho aqui para perfumar, não. Depois Cecília vai contar o cheirinho que ela escolheu para a gente usar aqui. Mas conta aí, Cecília, conta um pouquinho sobre sua trajetória. Então, eu comecei, a aromaterapia apareceu na minha vida para cuidar dos meus filhos, da parte física, né, dos meus filhos, como uma forma de eu ter um pouco mais de autonomia nisso, sabe? Eu me sentia muito refém dos alopáticos, que são maravilhosos, eles têm um momento deles, da gente usar, mas eu não queria estar usando sempre. Ainda mais com criança pequena. Exatamente, eu queria ter... Eu ficava pensando, não é possível que não tenha alguma coisa para eu fazer antes, em casa, que... E nessa época você morava em São Paulo, que você tinha me falado, eu morava né? em São Paulo, meu mais Lá velho é estava muito novinho, com 2 anos, entrando no colégio... Crises respiratórias atrás de crises respiratórias. Eu brincava que eu era sócia do Einstein, já me conheciam. Eu chegava lá todo final de semana. O que é outubro? Mês de outubro e primavera em São Paulo. Também. Primavera para mim era o gente, terror. Eu já morei em São Paulo. Cecília também morou. Somos cariocas. Você também é carioca, sim, né? Sim, sim.
E a gente morou em São Paulo com um filho pequeno, não é fácil. Porque eu originalmente, né, eu sou de tecnologia, eu fiz faculdade de tecnologia, mestrado em tecnologia, trabalhei mais de 20 anos como gerente de projeto nessa área. Mas era uma terapia, assim, caiu no meu colo, né, porque eu fazia na época yoga, que eu sempre busquei, né, formas, né, mais holísticas de cuidar da minha saúde, com yoga, meditação, alimentação, física quântica, que eu até estava te contando que eu já fiz um curso. Você já tinha um pezinho no universo das terapias, exato, né? Tava lá em tecnologia com o pezinho nessa parte. E aí eu tinha uma professora de yoga na época, lá em São Paulo, que ela me apresentou os óleos essenciais. E aí eu comecei a estudar, falei, isso daqui dá para curar, para cuidar um pouco das crianças com isso. Aí comprei alguns, comecei a experimentar. E aí houve um processo muito interessante que, além das crianças começarem a melhorar muito, porque aí eu já estava com meu segundo filho, a mais novinha, eles começaram a melhorar muito, tanto quando pegavam, mas também pegavam menos, né? Essas gripes e resfriados. Sim. Quanto eu, na época, estava sofrendo um transtorno de ansiedade, eu estava bem ruim mesmo da cabeça, eu estava num momento bem complicado da minha saúde mental. E eu comecei a ver que, usando os óleos essenciais nas crianças, eu comecei a me sentir bem também. Porque você está passando neles ali topicamente, você está botando num difusor e você é impactado também. E aí eu comecei a ver que eu comecei a me sentir mais tranquila, que a minha cabeça começou a ficar menos agitada, sabe aquela mente tagarela que não para de falar? Eu comecei a ficar com a mente mais tranquila, mais calma, pensar menos besteira. Mas você descobriu a aromaterapia através de um cheirinho bom na aula de yoga, né? E aí você foi vendo. Exatamente. Aí eu falei, gente, eu acho que tem alguma coisa. Aí eu comecei a experimentar em mim, aí comecei a estudar psicoaromaterapia também, porque é uma vertente da aromaterapia voltada mesmo para só tratamentos de transtornos emocionais. E aí foi, Bia. Eu fui estudando primeiro só para uso doméstico. Para você, para mim, para os meus filhos, para os meus amigos, para minha família. Aí foi mergulhando. E aí foi mergulhando, e aí teve uma hora, né, que eu vi que eu falei, não, acho que é o chamado, né? Eu acho que está na hora de divulgar isso mais, de colocar isso em prática para outras pessoas. E aqui estou eu. A Cecília, que mais uma das minhas convidadas, né? A gente ainda não se aprofundou num episódio só sobre transição de carreira, que eu falei que eu vou fazer um dia, gente. Mas olha que coincidência, não existe coincidência. Mas olha que engraçado, né? Todos os meus convidados que passaram por aqui, né? Fizeram uma transição, né? Cecília também vem de uma área nada a ver com aromaterapia. E isso tem muito a ver com o tema do podcast, porque assim, cada um na sua busca acaba que vai descobrindo que se identifica ali. Na verdade, você já tinha essas identificações, que nem você falou, né? Você já buscava yoga, já buscava algumas terapias, frequentava. Aí, o óleo essencial mexeu com você. Há pouco tempo, a gente teve o episódio com o Cláudio também, que era da área do corporativo, enfim, mercado corporativo, varejo. E ele também, a meditação, foi lá, tocou nele. Hoje em dia é professor de meditação. Eu acho muito bacana. Então, assim, os convidados são escolhidos assim a dedo. E também tem muito um pouco da minha história. Eu me apaixonei muito por tudo que eu trago aqui, gente. E a aromaterapia também foi assim, né? Eu também fui muito aluna. O ideal é ser sempre aluna, né? Mas quando eu comecei a me identificar, né, com o yoga, foi também no yoga que usaram o óleo essencial e eu falei, nossa, isso para mim faz muito sentido, né? E aí eu tentei também, gente, por conta própria, estudar um pouquinho, entender. Eu sei muito pouco, básico, né? Cecília é especialista, que ela vai falar para vocês detalhes de que o óleo ele pode ser usado, gente, muito além desse cheirinho gostoso num relaxamento ou no seu ambiente, né? Ele pode ser usado ali para vários tratamentos, né? Então, a aromaterapia é uma coisa incrível e eu precisava de alguém que entendesse do assunto para contar para vocês. Quem é aluno meu, quem frequenta as minhas aulas, principalmente atendimentos individuais, vê que eu uso, eu tenho ali uma instrução para entender mais ou menos, mas não sou especialista.
E tudo que é evento meu, tudo que é aula que pode, eu trago. A Cecília já participou de muito evento, eu trago ali alguém para poder mostrar para as pessoas como faz sentido aquele uso certo ali do óleo essencial, principalmente em eventos que são mais de aprofundamento, né, em terapias, né, que é o Eu Sou, umas vivências que eu faço. Aí, geralmente, a gente consegue trazer uma participação e a pessoa entender ali um pouquinho mais como o óleo potencializa o que a gente está fazendo. Mas estou falando muito, vamos deixar com a Cecília. Vamos começar, gente. Vamos começar aqui o nosso episódio que vai falar da saúde através dos aromas. A gente vai falar de uma forma bem ampla. Quem sabe depois a gente vai fazendo mais episódios para afunilar em detalhes específicos que a gente sentir aqui que vai ser necessário. Então, gente, eu quero começar pedindo para a Cecília definir, né, aromaterapia de uma forma simples, para leigos, para quem não conhece. Conta aí para gente, Cecília, o que é aromaterapia? Aromaterapia é uma prática terapêutica que utiliza os óleos essenciais que são extraídos das plantas como um veículo de cura, um veículo para proporcionar bem-estar, tanto físico quanto emocional. Os óleos essenciais, eles são um extrato que a planta produz para se proteger. É o sistema imunológico da planta. Ela produz para se proteger dos vírus, das bactérias, dos fungos, ou para crescer forte num ambiente hostil, ou para se reproduzir, enfim, diversos motivos. E a gente utiliza esses compostos super concentrados e voláteis, extraindo das sementes. Tem óleo essencial em sementes, tem óleo essencial nas flores, nas folhas, na resina, na casca dos frutos. Várias partes das plantas a gente pode extrair os óleos essenciais para o nosso bem-estar. O uso, né, das plantas medicinais é algo que faz parte, né, da história da humanidade, sim, né? Sim, costumo brincar que não é uma modinha agora, não né? Tá na porque moda, como gente. Tá todo mundo, né, falando mais agora de aromaterapia, tá conhecendo um pouco mais, o pessoal acha, isso aí, modinha. Não, uma modinha que vai passar. Não, antigamente era medicina usada, né? Desde antes de Jesus, até porque um dos presentes que os 3 reis magos levaram para o menino Jesus foi a resina de olíbano e a resina de mirra, porque naquela época... São maravilhosos, porque naquela época eles queimavam essa resina, não tem esse processo de destilação que tem hoje, eles queimavam a resina para rituais religiosos. Sim. Rituais de cura, de conexão espiritual. Então, o olíbano, principalmente, ele tinha peso de ouro, ele era moeda de troca, tinham expedições ali para a região do Oriente Médio, ali na região ali da Somália, da África, que é a região da árvore nativa que você extrai. É de lá que... É uma árvore chamada gente, bois olha velha. História, aula de história, que legal, né? Eles faziam as expedições, extraíam a resina, levavam a resina para, enfim, usar nesses rituais. Então, assim, a Cleópatra... Ela usava como perfumes para atrair os homens, sabe? Porque tem isso, tem óleo essencial para libido, para as questões hormonais, para modulação hormonal, para a pele. Então, na época das múmias, também eles usavam no embalsamento para manter a pele intacta, ali, íntegra por mais tempo. Ninguém nem sabia o nome aromaterapia. Exatamente. E tudo ali já era usado, Não, ela era usada mais de forma mais... Os indígenas, para tudo, né? Febre, gripes, enfim. Isso, exatamente. As nossas avós, né, vêm usando isso. Faz parte, assim, da história da humanidade. A fitoterapia nada mais é do que também você está extraindo ali na hora que você faz a cocção, né, das ervas, né? Você extrai ali o óleo essencial também. É claro que não é a menor quantidade do que vem no vidrinho. Por isso que a gente fala, cuidado, não é só porque é cheiroso. Vamos falar desses detalhes, que aí o pessoal tá vendo que faz bem, calma, gente. A gente vai falar detalhes aqui para ajudar de como usar, né? Enfim, mas sempre é legal buscar um profissional, né? Então, pelo que você falou aí já nessa abertura, os óleos podem ser usados tanto para essa parte da saúde mental, emocional, como saúde física também, né? Sim. Uma febre,
uma alergia, né? Super. Os óleos Tá. essenciais, eles têm Então, vocês assim, vêm uma abrangendo. vasta gama de benefícios. Você pode usar para o sistema respiratório, para o sistema hormonal, para modular os seus hormônios, sistema digestivo, ou simplesmente para tratar uma dermatite, ou Sim. para a espinha, ou para o cabelo ficar bonito, queda de cabelo. Eu me apaixonei muito pelo uso dos óleos na minha área, né, de trabalho quando fazia exercício respiratório. Sim. É surreal, gente, a diferença de você se preparar antes de fazer ali por um períodozinho pranayamas, né? No yoga a gente chama de pranayamas. Não gosto de reduzir a exercícios respiratórios, porque ali a gente está também movimentando a energia, a expansão da energia vital. Mas, enfim, para quem nunca escutou, exercício respiratório com o óleo essencial antes, depois eu peço para a Cecília explicar o que acontece, porque potencializa, assim, é muito melhor mesmo. Sim, por exemplo, se você usa um hortelã-pimenta, que você usou Eu aí usei aqui. no Estou início aqui do vídeo. agitadinha. O hortelã-pimenta é maravilhoso para práticas respiratórias, para atividade Vou até colocar física. um pouquinho. Ele abre as vias aéreas. Por exemplo, quem normalmente tem problema de rinite, sinusite, e eu faço assim, experimenta. A pessoa não larga nunca mais, porque abre tudo, melhora a sua capacidade pulmonar. Então, você fazer essa inalação 20 a 30 minutos antes da atividade física, melhora a sua performance, melhora o seu foco e a sua atenção na atividade física. E é usado já por atletas olímpicos, por times de futebol. É muito legal ver... Sim. Hoje em dia, né, o que era considerado tudo holístico sendo usado, inclusive vendo nas Olimpíadas, as pessoas os atletas praticando meditação, usando, né, Eu dessas vi outras uma terapias. Usando aromaterapia nas Olimpíadas. Você viu? Uma jogadora de vôlei de praia. Ela botava um negócio aqui no pescoço, que é uma almofada com aroma, e ela ficava assim, ó, Ai, cheirando que legal! nos intervalos. Eu falei, ai, eu que ficava legal! de olho em quem estava fazendo ali alguma prática de yoga e meditação e vi, né, Simone Biles sempre se concentrando. Ai, muito legal ver isso, gente. Essa série agora eu quero trazer diversas terapias, né, complementares que a gente pode usar para nossa saúde e bem-estar. E eu ia fazer uma pergunta, mas a Cecília já falou metade da resposta aí, que era quais são os benefícios. Então, ela já falou para atividade física, conta mais aí um pouquinho dos benefícios. Vamos, de repente, dividir, né, da parte emocional, mental, porque como é tão abrangente, né, você trouxe aí um pouquinho da parte física. Sim. Vamos começar pela física. Você falou do esporte. Acho que é uma forma legal da gente falar, é porque existem algumas formas de uso do óleo essencial. Tá. Você tem vias de uso. Você não existe só a via inalatória, né? A via olfativa. A via olfativa, na realidade, é a principal, né? É a mais conhecida para quem não se aprofunda, né? Não se aprofunda. Principalmente se você está buscando o benefício terapêutico emocional, mental, de transtornos mentais. Por quê? Porque quando a gente inala os óleos essenciais, os compostos voláteis do óleo essencial, eles entram, né, penetram na nossa narina e vêm aqui para o nosso bulbo olfativo. O bulbo olfativo é uma parte do nosso sistema nervoso central que está aqui exposta dentro das nossas narinas, né? Mas está aqui exposta ao ambiente que capta esses componentes e levam direto para o nosso sistema límbico. Nosso sistema límbico é o nosso cérebro emocional. É a parte do nosso cérebro que cuida das nossas emoções, do nosso comportamento, das nossas memórias. Por isso que acontece muito, não sei se você já percebeu, você às vezes inala um aroma que você Vem uma lembrança. Gente, isso daí é da época de tal coisa. Vou contar um caso. Não quero que você se perca aí no assunto. Mas é porque falou, vem na hora, né? E, gente, eu tenho muitos casos, né? Com um pouquinho assim que eu fui estudando, não conheço muito... Que nem eu tô falando, eu uso muito superficial nessa parte mais emocional, que eu sei um pouquinho. Então, eu usei muito o de laranja, que eu até era com você. Ansiolítico. Não era o de laranja ou o outro, ele era um blend, esqueci o nome. Não lembro, Bia. Se é um blend se tem mais de alguma coisa, se tem laranja e tangerina, não lembro qual, né? Citrus Bliss, talvez. Não um sei, blend eu sei que cítricos. Vinha esse cheiro da laranja. Então, assim, uma aluna minha se emocionou super, lembrando da infância, de pomar que tinha na casa do avô. E aí abriu, assim, umas lembranças nela, assim, que foi incrível, né? Também tenho experiências com olíbano, que, nossa, é um óleo assim, gente, o que é esse óleo, né? Quem não conhece,
já corre para procurar e entender o que é o olíbano, né, Cecília? Sim. Então, em práticas mais espirituais, em eventos que eu faço, que a gente se aprofunda mais ali, nessas práticas terapêuticas, eu gosto de usar o olíbano, que aprendi com a Cecília. Então, você vê como você se conecta com uma força maior, que é a nossa espiritualidade, assim. Então, Cecília falou, me lembraram, assim, vários casos com lavanda, assim, os óleos mais básicos, que são os que geralmente eu uso, né? E aí eu comecei agora a usar mais o de olíbano e uns outros que também são uma sinergia, né? Que tem para diversas coisas, para aterrar, para se conectar mais com chakras superiores, mas a gente não vou me aprofundar, mas é que a Cecília falou, eu me lembrei, gente. Sim. Continua, então, Não, aí, contando dessas lembranças. Não, falando do olíbano, o olíbano, ele foi um dos responsáveis que me chamou a atenção naquela época que eu contei, que eu cuidava das crianças, porque ele é ótimo para o sistema respiratório também, mas ele... não sabia. Ele é ótimo para o sistema sistema respiratório, para quem tem bronquite, asma, o olíbano é incrível. Inclusive, quem tem bronquite e asma, se estiver escutando o podcast, tenta buscar uma terapia, um conselho, porque eu sei, né, eu não tenho, tá? Mas é que eu já escutei muitos relatos de alunos de eu usar em aula, né? Uhum. E eles quererem se aprofundar e buscar e só depois me darem retornos positivos de conseguir conseguir equilibrar melhor, né? Se tratar mesmo, né? Então, acho que a aromaterapia é muito certeira, né? Para quem tem bronquite, asma. E tem tudo a ver você usar você usa até meio que de forma intuitiva, mas tem tudo a ver você usar o olíbano nas suas práticas, porque o olíbano, ele traz isso, ele traz essa conexão, ele coloca a gente em estado meditativo mais facilmente. Ele, como eu disse, ele é usado, né, desde a nossa ancestralidade para as práticas religiosas. Sim. O Papa, o que o Papa passa no incensário, né, que ele passa soltando aquela fumacinha, ele está queimando resina de olíbano. Ai, que legal! Muito legal, né? Muito legal. Então é pela via olfativa que a gente trabalha mais as terapias para o cuidado com as emoções, ou porque a pessoa está com depressão. Transtornos, isso que eu ia perguntar. Você já começou a falar, transtornos também. Transtornos mentais de ansiedade, depressão. Tudo, TDAH. Né? Os óleos auxiliam bastante. Os óleos auxiliam demais. Ansiedade social, por exemplo. O olíbano, só por curiosidade, em que você falou que ele ajuda, né, desses transtornos, assim? De mental? Depressão, principalmente. Depressão? Muito usado para tratamento. Ele foi um dos que me abriu os olhos. Né? Você estava falando sobre isso. Foi ele que deu uma... me abriu os olhos, que eu digo, porque é engraçado, que a gente está falando de olhos, eu falo que abriu os olhos, mas abriu os olhos mesmo. Com os olhos. Entendi. Porque eu usava nas crianças e como eu comecei a inalar, era incrível, Bia. Eu inalava de forma direta, que era até depois a gente pode mostrar, acho que a gente pode até... Né? Me dá um olhinho aí. Acho que eu tenho aqui. Quando eu inalava com a forma que a gente chama de inalação direta, né? Que é pingando uma gotinha na mão. É uma das formas, tá, gente? Eu posso falar aqui todas me dá aí que eu não quero perder a oportunidade de pingar o olhinho, gente. Quem me conhece assim, sabe. Ó, a forma, você fecha assim a mão, né? Você pingou uma gotinha. Agora tem que tomar cuidado, tá? Não é qualquer óleo que a gente pode fazer inalação dessa forma. Não esfrega muito, né? Que antigamente eu esfregava. Não esfrega muito porque gente. Eles são super voláteis, ou seja, eles vão evaporar muito mais rápido se você ficar super esfregando. Você está aquecendo, está volatilizando o óleo. Como é que você faz? Você fecha aqui a sua mão, bota um buraquinho aqui para o seu nariz. Tá. Por quê? Porque existem óleos muito fortes, né? Existem, por exemplo, o peppermint, que tudo bem a gente usar assim na inalação direta, mas se você abre assim, ó... Pode encostar. Pode encostar no seu rosto, vai arder, o vapor vai entrar nos olhos. Então, assim, a aromaterapia é segura, mas ela tem certos cuidados, tem uns óleos que tem que ter um acompanhamento, tem acompanhamento, né, de um profissional. É uma forma de uso, a inalação direta, super prática, mas não é qualquer óleo que você pode fazer isso. A lavanda a gente pode, o olíbano a gente pode, a copaíba, o peppermint, existe uma infinidade que pode. Mas se você for fazer isso, por exemplo, com um orégano, você vai queimar sua mão, porque o orégano é dermocáustico, entendeu? Então, eu já me empolguei com o peppermint e já encostou assim na pele, ficar ardidinho. Sim.
Mas, bom, a gente falou aí de uma forma geral, olha o tanto de benefícios, né? Tanto para a parte emocional, para a parte física. Mas tudo, gente, eu acho que tem que ter um acompanhamento, né, de um profissional. A não ser que, sei lá, eu vou dar uma perfumada no ambiente, comprei um capim-limão. Inclusive, acho que eu já vou direto nessa pergunta, Cecília. Já que a gente está falando sobre essa questão de segurança, existe uma diferença, gente, entre cheirinho, essência, porque às vezes eu estou falando sobre aromaterapia na aula e pergunto, né, se as pessoas estão à vontade, quem quer, né, aí eu pingo o olhinho e tal, com as instruções que eu recebi, né, eu tenho pessoas, inclusive a Cecília, para perguntar, tirar as dúvidas, não vou pegar e dar, assim, para as pessoas algo que, né, eu não conheço, não experimentei. E aí, muito aluno me fala, aquela essência, eu falo, gente, cuidado. Então, a pergunta agora é essa para a Cecília. Qual é a diferença entre óleo essencial, entre essência, porque as pessoas veem, uau, uma lavandinha lá, R$100, e achei uma de 12, achei uma lavanda de 15. Então, Cecília, explica aí para o pessoal a diferença de quando alguém vai a uma loja, a um mercado, comprar os seus óleos essenciais e, às vezes, se confundem, fala que quer uma essência. Isso é bem sério, sim, né? Sim. Acho que a gente pode começar falando que os óleos essenciais, eles são aquele extrato que eu estava te contando, que é produzido em microglândulas da planta. Então, você imagina o quanto de matéria-prima que eu não preciso para encher um potinho desse de 5 ml ou para encher um potinho de 15 ml. É uma quantidade muito grande. É bastante matéria-prima, é um trabalho de extração, é o trabalho de destilação. Então, não é simples assim. Então, o óleo essencial é o tipo de produto que, vamos dizer, que o valor e a qualidade estão diretamente ligados. Então, se você vê um óleo essencial muito baratinho, desconfia. Desconfia porque a probabilidade é alta de não ser óleo essencial. Primeira coisa é perguntar, né? Cuidado com a palavra essência, gente, porque existe essência para jogar no ambiente e dar um cheiro, é sintético, né, Cecília? O óleo essencial, não. Ele é extraído, né? E tem determinadas árvores e plantas só tem numa região, então tem toda essa questão, a própria lavanda, né, Cecília? Exatamente. Por exemplo, algumas coisas que a gente tem que prestar atenção. No rótulo, ver se está escrito essência, se está escrito fragrância, se está escrito aroma, porque nada disso é óleo essencial. Pelo menos está escrito óleo essencial. Mas assim, Bia, uma coisa que é importante falar, não tem um órgão que regulamenta, que faz a verificação disso, do que está escrito no rótulo, se é realmente verdade. A gente ainda não tem isso aqui para óleos essenciais. Entendi. Então, assim... Então, tem que se agarrar em marcas que já sabem que são seguras, O né? mais indicado é você ter um aromaterapeuta, que você converse com ele e você, né, junto com ele, veja as marcas que você possa usar, que são mais acessíveis. Óbvio que tem marcas mais baratas, que ainda são boas, marcas um pouco mais caras, que são realmente muito boas. Então, assim, você precisa olhar isso, ele tem que ser 100% puro, o que também não adianta olhar se está escrito no rótulo 100% puro, gente, porque isso não tem uma regulamentação, e aí pode estar adulterado, pode ter sintético ali dentro, pode ter micro-organismos, pode ter preenchimento com óleos, o mais comum é tem preenchimentos com óleos vegetais, né, óleos graxos. Tá fechadinho, tá numa embalagem de vidro. Sim, tem a cor do vidro, a né? cor âmbar ou aquele azul bem escuro, porque o óleo essencial ele degrada no calor e na exposição ao sol. Sim. E tem várias coisas, por exemplo, a lavanda que você mesmo falou, você tem que ficar ligado no nome botânico da lavanda que você está procurando para o seu tratamento terapêutico. Porque se você procura uma lavanda, que é o que normalmente acontece, para se acalmar, relaxar, dormir melhor, você está procurando a lavandula angustifolia, é o nome botânico dela. Aqui no Brasil, a maioria das lavandas vendidas, ela é a lavanda dentata ou a lavanda spike. Entendeu? A lavandula, e aí ela não é tão... lavandula dentata ou lavandula latifolia, que ela é diferente. Não é que ela não seja boa ou não. As propriedades terapêuticas dela são outras. Porque ela é um tipo de lavanda que cresce melhor no nosso clima. No nosso bioma. E o que acontece? É uma lavanda mais indicada para dores musculares, para problemas respiratórios. Ela é mais gente, lavanda nem sempre é para dormir. Ela é mais estimulante
do que calmante. Ai, agora então, que o você que falou, pode acontecer é o cara compra a lavanda, olha, puxa, eu comprei a lavanda e não funcionou. Se automedicando, né? Aí eu falei, então, mas vamos ver por que não funcionou. Qual Mas a outra lavanda, coisa, gente, de como é importante ter um aromaterapeuta. Desculpa até interromper a Cecília, que ela falou agora, eu me lembrei também de um outro caso. Existe também, gente, a quantidade, tá? Você precisa de um aromaterapeuta para te falar a proporção, até quando vai diluir em outras bases, né? E, por exemplo, eu sei de uma história que foi muito engraçada, que tudo que é mãe com bebê pequeno começa a descobrir aromaterapia porque quer ver se o neném vai dormir a noite inteira. E também é impressionante. E aí, eu já ouvi casos, tá? De exagerar na quantidade de lavanda e dar o efeito rebote, ao contrário. Ao invés de ficar muito relaxada, a criança fica... Ou seja, nem sei se também era essa questão de talvez não ser a lavanda específica, né? Pode ser. Pode também... Então, mães automedicando crianças. Usando, né, outra planta. Não exatamente a lavanda longifólia. Como também, Bia, existe... individualidades, tá? Às vezes você pode realmente usar a lavanda angustifolia para relaxar, mas o seu organismo, ele... recebe de outra forma. Exatamente. Entendeu? Existe isso. Eu já tive um caso de gêmeos, onde os dois usavam lavanda para se acalmar, um apagava e dormia, o outro ficava pulando na cama. Lavanda. Então, por isso que é muito... Aí a gente trocou, obviamente. Aí troca, vê, exatamente, né? por isso que é muito... Tem que ser muito individualizado o trabalho com a aromaterapia. Porque você precisa também testar, a pessoa precisa gostar do aroma, porque a gente precisa criar uma âncora olfativa positiva. Imagina fazer um tratamento com aroma que não role, que traga, por mais porque que ela pega você essa se parte... sinta bem, você vai estar relacionando aquele sentimento bom com um cheiro que você não... Um cheiro ruim, isso não é legal. Entendeu? Já aproveita e já fala aí pra gente, já vamos emendar que você... a gente só falou um pouquinho dessa forma, né? Então, traz um pouquinho aí pro pessoal, conta como são as formas de utilizar, né, o óleo essencial. Então, a gente falou da de forma terapêutica, né? E também quais os benefícios pro nosso organismo, enfim. Por exemplo, a gente falou da forma olfativa e que ela é uma das mais indicadas, não é a única, tá? Para tratar transtornos emocionais e mentais. Olfativa foi essa que você... olfativa que pode ser a aqui... inalação direta, pode ser por um difusor ultrassônico, pode ser por um inalador pessoal, que é Mostra aí. Isso aqui é bem legal, gente. Isso aqui tem um canudinho de algodão aqui dentro, que você abre aqui essa parte de trás, pinga a gotinha do óleo essencial que você quer, ou faz uma sinergia, bota emborcado, né, pro buraquinho que tem aqui na ponta, e você usa assim, ó. Maravilhoso. Assim, o meu tem olíbano, obviamente. Ah, que legal! E dura muito, 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 muito. Dura Quando for muito. Tratamento de rinite, essas coisas, essa é uma forma boa? Não fica tão forte para tratar rinite. Tratar rinite eu prefiro aqui na inalação direta, que vem, abre tudo. Mas para tratamento... Que eu lembrei daquele negócio lá que não tem nada a ver com aromaterapia, que também era dessa forma, né? Vick, sei lá. Isso é parecido, né? É parecido, né? Não, isso aqui você compra assim puro, né? Aí bota o algodãozinho, pinga o óleo essencial. Isso é ótimo para tratamento emocional. Para quem sofre de ansiedade, que tá na legal. rua o dia inteiro, entendeu? No momento da ansiedade indo para um pânico, tem algum óleo que ajude também? Tem, para dar uma... Tem a própria lavanda. A própria lavanda, assim, eu vou falar a indicação que eu faço, mas eu faço em clínica, com acompanhamento. Por exemplo, uma gotinha de uma lavanda sublingual, que é uma das formas de uso também. Isso aí é ótimo para quando você está pilhado, você a ponto de entrar, de travar aí ou entrar numa crise. É porque é uma via de absorção, então já vamos falar dessa via interna, né, sublingual, mucosa, é uma via de absorção muito rápida, é uma biodisponibilidade muito maior, né, do que do aroma. Quando você inala, ela entra aqui junto com o oxigênio, metaboliza no nosso pulmão, vai uma parte, é claro, para a corrente sanguínea, e o resto sai pela exalação junto com o gás carbônico. Quando a gente usa na pele, também vai absorvendo, mas sublingual e interno, a absorção é 100%. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro, com o óleo que você vai usar para fazer isso, como você vai usar esse óleo, entendeu? E fica aí só, então, a dica que tem, que gente. Existe essa possibilidade, mas eu nunca indico isso para quem usa sozinho, né, de forma mais, assim, vamos dizer, entre aspas, recreativa, ali para, né, use o seu difusor.
Tá. Use o seu difusor, que ele já vai te ajudar pra caramba. Agora, Por se você quer um curiosidade, tratamento assim, mais personalizado, aí procura um aromaterapeuta que ele vai te passar um passar um protocolo, né, certinho, te acompanhar, direitinho. te indicar os óleos certos para fazer cada tipo de administração. Eu escuto muito relato positivo, né, da aromaterapia para transtornos mentais, assim, Sim, né? super. E aí, por curiosidade, assim, perguntando, já que a gente está nesse assunto, depois eu não vou me perder, que a Certo. minha pergunta era as formas de usar, que senão a gente vai conversando, né? Fala um pouquinho também. Ainda não falei da tópica. Vamos voltar depois na tópica para Vamos, explicar só um pouquinho já mais. que está aí nos transtornos, fala um pouquinho se para TDAH tem algum protocolo, é bacana, insônia, que é o que a Sim. gente escuta muito hoje em dia, Super. e depressão, né? Enfim, Não, conta com aí. certeza. Não Com precisa falar os certeza. detalhes, não, mas tem protocolos. Sim, a gente pode usar vários óleos essenciais. Para TDAH, por exemplo, a gente usa normalmente o limão siciliano, que ele é ótimo para foco, o próprio peppermint, o vetiver. Né? O vetiver é maravilhoso para modular nossas ondas cerebrais, que quem tem TDAH, uma hora está focado, outra está desfocado, outra hora está focado. Ele dá uma regulagem nisso, uma regularizada. Que legal. Existem vários óleos. O E aí tem alecrim, que ir o alecrim é incrível testando, né? para foco. Aí vai depender da situação rotina da pessoa. que quer usar, né? Dos gatilhos também, do que às vezes faz mais ela perder, né? E tem protocolos para insônia também. Para insônia. A insônia tem a famosa lavanda, que é até para popularmente compulsão, conhecida. né? Também. Tem para compulsão. Por exemplo, a salva escalareia é ótimo para compulsão. Olha, eu conheço salva esclareia para meditação também, né? Para meditação. A salva esclareia é legal, muito gente. usada para equilíbrio hormonal, para mulheres que estão na menopausa, no climatério. Aí outra coisa que eu ia perguntar, a Cecília já falou também, né? Para fazer tratamento para TPM, climatério, também tem protocolos, né? Olha que legal, gente. Muito. E ajuda demais com os fogachos, nos problemas de cognição, que começa a ter esquecimentos, falta de memória. Né? Ai, que legal. Bia, é um É mundo, muito, né? é um caminho sem volta. É um mundo muito vasto de possibilidades. Eu sei muito pouquinho, assim, o pouco que eu sei eu uso, adoro. E aqui a gente está querendo trazer, assim, caminhos, né? Lógico, alguém se identificou, lembrou, já participou de alguma vivência, algo que tivesse e sentiu o chamado, né? Aqui nesse podcast você vai ter pelo menos uma ideia, né? Do que a aromaterapia pode oferecer aí na sua vida. Mas não me perdi. Tô focada, tô com o óleo aqui muito focada. Você ia falar dos usos. Aí a gente estava aqui, né? Já falou do olfativo. Do olfativo, conta mais. Já falamos da via interna. E vamos falar de uma outra via muito utilizada, que é a tópica. Como é que a gente usa os óleos essenciais por via tópica? Ou seja, né, através da nossa derme. Tópica não é na derme, no corpo. Isso. Por exemplo, eu uso muito para... Primeiro, os problemas de pele, dermatite. Um dos problemas que eu curei nos meus filhos, lá naquele início que eu ainda estava, né, com uso só doméstico, foi meu filho, ele tinha dermatite atópica, mas assim, muito frequentemente. A gente ia no dermato, aí passava corticoide, tratava, voltava. Tratava, voltava com corticoide, exatamente. E aí, quando eu comecei a estudar, eu falei, gente, dá para... Até porque a dermatite, ela tem uma ligação emocional também, né? Já escutei, sim. Então, assim, você consegue tratar a pessoa de forma integrativa. Então, eu fiz o tratamento dele, nunca mais voltou a dermatite. Às vezes, o que acontece? Ele tá ansioso, nervoso para uma prova, alguma coisa assim, eu vejo que já começa a despontar a dermatite. Você já previne, que é o ideal, né, aí gente? eu já lanço mão os olhinhos e já melhora, entendeu? Então, normalmente, para uso na pele... A não ser que você queira usar aqui bem na derme mesmo, por exemplo, uma espinha para um machucado, né? Para cicatrização, para não inflamar. Então, são os usos... Você pode pingar direto, dependendo do óleo, obviamente. Uma lavanda, uma melaleuca. Mas, normalmente, como é que a gente usa? A gente dilui o óleo essencial num óleo vegetal carreador. Por quê? Porque o óleo essencial é muito volátil. Então, se eu pingo aqui na pele, ele vai tratar, né, aqui, como eu disse, uma espinha, um machucado, mas a maior parte vai evaporar. Entendi. Se eu quero que ele penetre para ir para a minha corrente sanguínea, eu tenho que carrear ele, eu tenho que misturar ele com alguma coisa que penetre. Carreador, né? Eu sempre falava errado. Óleo carregador. Não deixa de ser.
Então, E aí, gente, tem que saber também qual vai ser a base. Tem que E ser aí um óleo totalmente vegetal, né? Não, o óleo é vegetal, mas tem que ser prensado a frio, tem que ser um óleo de boa Isso. qualidade, porque senão é um óleo que rancifica muito fácil, né? O óleo vegetal. E aí entra todas as individualidades. Se é criança, tem uma diluição, se é adulto, tem outra, se é idoso, tem outra, dependendo do tratamento, se é um tratamento crônico, ou seja, você vai tratar até um problema emocional ou um problema físico. Um período de tempo maior é uma diluição que a gente usa. Se a gente vai tratar alguma coisa aguda, um problema respiratório, está aqui em crise, aí é uma outra diluição, enfim. Esse Entendi, problema que você nossa. falou da criancinha que... na realidade, quando você estava falando do uso naquele bebê, na criancinha, eu achei que você ia falar que apagou, porque eu já ouvi um estudo, a gente já fez um estudo de caso numa das minhas formações, que uma das meninas estava contando que a pessoa procurou ela, porque ficou muito assustada, foi usar sozinha, e o bebê dela apagou e não acordava. Mentira! Porque ia lavanda, porque que é Mas- super seguro e tudo mais, mas tem que ter uma dosagem segura Deixa eu para perguntar cada uma idade, né? curiosidade, assim. Que Então, nem o assim- uso de floral Aham. ou aromaterapia, eu sinto que quando é utilizado em criança, é muito mais potente o resultado, porque Sim. parece que aquele corpinho ali ainda está puro. Perfeito. É uma questão É isso mesmo. de ainda não estar que nem a gente, cheio de muitas interferências externas. Perfeito, Então, Bia. eu sinto que esses tratamentos em criança são muito profundos, dão muito certo, né? Tem essa parte energética que a gente não pode esquecer que a Super. gente é feito de energia, né, gente? Principalmente se a gente vai trazer um tratamento emocional na criança, né? Se a gente já vai tratar uma criança hiperativa ou tratar uma criança que é muito quietinha, ela não tem aquela carga de crenças ainda, né? O sistema dela emocional está Tá bem mais puro ali, né? bem mais acessível. Com certeza, tem resultados Ai, que bem mais legal, rápidos. né, gente? Então, às vezes, né, mães, assim, de primeira viagem e tal, eu aconselho muito a esses tratamentos naturais. Foi assim também com a maternidade que eu descobri muita coisa, sempre nessa busca de tentar trazer, né, o mais saudável, o mais natural para os nossos filhos, e a gente acaba se transformando. Foi através daí que Cecília até, né, trocou, né, foi nessa busca, cuidando dos filhos. Eu também fiz minha transição aí a partir também da chegada, né, dos meus filhos, também a coragem para a mudança. Mas foi nessa fase que eu descobri muitas terapias, gente, mas é muita coisa bacana que eu já fiz, que eu experimentei. É uma pena que eu não tenho tempo de vida e tempo suficiente para estudar tudo que eu gosto. Então, ainda bem que eu tenho essa oportunidade de pincelar e com convidados especiais a gente conhecer, saber um pouquinho mais assim de tudo que, né, encanta muito. Mas não vamos se perder aqui. Vamos falar aqui, Cecília. A gente falou, a Cecília esclareceu bem todas as formas, né, gente, do uso, né, do óleo, tudo, atenção, existe um protocolo, existe uma quantidade. Então, vocês já sabem que existe aromaterapia para qualquer tipo de, né, tratamento, seja físico, que nem ela falou agora nesses últimos, seja emocional, tá? Então, a gente está chegando aí para o finalzinho, mas antes tenho ainda mais 2 perguntinhas. Quero saber como é que é essa parte, se já tem estudos científicos, né? Cecília adora isso, então trouxe essa perguntinha. Tem algum estudo científico que comprova a eficácia da aromaterapia, né? Se tem casos, conta aí pra gente. Com certeza, tem muito estudo científico. Se a gente for, por exemplo, no PubMed, que é uma plataforma de artigos científicos, né, de medicina dos Estados Unidos, uma plataforma aberta, qualquer um pode entrar lá, digitar PubMed. Se você escrever Essential Oil lá, tem mais de 37 mil artigos. Caramba! Só sobre óleos essenciais. Sim. E agora, se você for algo maior, como o Google Academic, por exemplo, Sim. é mais de 4 milhões. Caramba. Porque trabalhos acadêmicos, enfim, abrange mais estudos, né? Mais tipos de trabalhos. Então, tem muito trabalho, muita coisa legal para ler. Tem algum de destaque, assim, eu vocês trouxe usam? 3 bem interessantes aqui para falar para vocês. Vou até dar uma Sim, colinha aqui. Pode. Tem que foi publicado no Journal of Alternative and Complementary Medicine, que é um jornal, uma revista de medicina alternativa e complementar,
que fez um estudo da inalação de lavanda comparado ao medicamento ansiolítico lorazepam. E elas tiveram efeitos ansiolíticos semelhantes e sem o efeito, né, adverso do medicamento. Maravilhoso. Muito legal. Isso dá com a lavanda e a ansiedade. Tem outro semelhante entre a bergamota e o estresse, também no artigo de 2011, de uma revista de fitoterapia, com o objetivo de fazer esse teste, né, comparar o óleo essencial de bergamota e o diazepam. E a mesma coisa, eles tiveram efeitos muito semelhantes, muito similares. Que legal! Então, ai, que bacana. É muito incrível. Tem um artigo também que eu trouxe de uma revista iraniana que fez um estudo da rosa, do óleo essencial de rosas, que a gente estava até comentando sobre a questão da dificuldade de extração, uma curiosidade para você ter, né, extrair 1 litro de óleo essencial o óleo de rosas. Rosa é bem caro, né? É bem caro. Difícil. Por quê? Tem que ter 4 toneladas de pétalas de rosas em média para você ter 1 litro do óleo essencial de rosas. Então tá explicado, assim, né? Valorizem o valor lá quando vocês forem escolher o olhinho essencial. Até assim, tá até fora aqui do escopo. O que eu ia falar é que o óleo essencial, ele tem vários preços. Não é... Você vai talvez a pessoa vai terminar aqui o podcast para procurar para um olíbano, que a gente falou muito. É um óleo essencial mais caro. Sim. Mas se você não tiver acesso ao olíbano, você pode tratar a sua ansiedade, suas questões de até depressão com cítricos, que são óleos essenciais tem um preço super acessíveis. Por quê? Porque a matéria-prima é mais abundante, é uma forma de extrair. Não porque eles sejam piores ou melhores, não é bem isso. É porque é mais fácil extrair o óleo essencial da casca do fruto do que da resina do olíbano. Entendi. Porque o fruto a gente planta aqui no Brasil, então tem mais abundância da matéria. É um tipo de destilação mais fácil. É legal você falar isso, porque aí alguém pode, não vou poder fazer esse tratamento. Não, existe, né? Existe, vai ser de uma forma com outro tipo de óleo, enfim. Só para eu finalizar, que eu estava falando da rosa, o estudo foi com a rosa e mulheres no pós-parto. Elas inalando o óleo essencial de rosas mostrou redução significativa dos níveis de tristeza e desânimo. Aquele, como que é o nome também, né? Que às vezes não chega nem a ser depressão no pós-parto, né? O Blue, alguma coisa assim. Né? Nossa, me fugiu o nome, né? Porque é impossível ninguém não ter uma tristezinha pós-parto. É super comum isso acontecer. É super comum, né? Então, assim, é muito bacana. Uau! Imagina, ela trouxe 3 aqui pra gente. Trouxe 3 assim. Imagina quantos, né? Ai, muito legal. Já que a gente está falando disso, aproveita, compartilha com a gente, assim, na sua trajetória aí dos seus pacientes, se tem algum caso, assim, que você gostaria de contar, algum caso, assim, né, digamos, de sucesso, né, de superação. Devem ter vários, escolhe vários. Um pra contar. Não, eu posso falar dos meus casos de sucesso, assim, particulares testemunho. até, né, pessoais, assim, até para não trazer aqui de algum paciente, mas porque eu uso na minha família, em todo mundo o tempo inteiro. Tem esse meu, né, que eu já contei no início, que eu estava realmente com transtorno de ansiedade generalizada. E o óleo essencial foi um dos principais veículos de cura e de melhora, assim, incrível. Assim, na época, Bia, eu cheirava o olíbano e meu corpo parecia que ele respirava. Sabe assim? Conseguia relaxar, né? Aquela respirar aliviado. Aquela... Era incrível, assim, a sensação que eu tinha. Então, eu devo muito aos óleos essenciais, até por isso que eu continuei estudando e, enfim, fez a mudança de carreira. Né, meus filhos, né, a dermatite atópica do Dudu, a Mariana, quando ela nasceu, ela foi para o colégio a primeira vez com 1 aninho, porque ela nasceu bem ali na pandemia. Quando ela voltou no 3º dia de aula, ela já estava doente. E foi aí que eu falei, gente, não, pelo amor de Deus, preciso entrar a fundo nisso. Aí trabalhou a imunidade. Eu comecei a usar. Então, a Mariana, ela usou pouquíssima medicação. Pouquíssima. Nem lembro, acho que tem 2, 3 anos. Estudo de casa é a Mari. Exatamente. Meu pai, por exemplo, há pouco tempo, ele está passando por um problema de saúde, né? Que ele começou a ficar muito nervoso, parou de dormir, muito ansioso, insônia. Passei copaíba para ele. Exatamente. E aí, esses dias eu estava perguntando, e aí, pai, tá usando? Eu fiz
um inalador pessoal para ele, indiquei outro uso interno também. Ele falou, filha, tá ótimo, parei de usar o remédio, tô só com os olhinhos, dormindo super bem. Sua mãe tá até reclamando que eu tô dormindo demais. Que legal, gente. Assim. Eu vi recentemente, depois a Cecília vai deixar também os contatos dela, mas na página dela um caso, né, de uma pessoa também com rosácea, né? Sim, sim. É que, ótimo. Nossa, Meu pele marido muito é inflamada, de repente, em poucos dias, né? Uma semana de tratamento, sim. a pele voltando. O meu marido é por exemplo, esse caso eu esqueci de falar. Meu marido tinha uma rosácea há muito tempo, que era aquela irritação, né, vermelhinha aqui na região do rosto. Eu também fiz um rolãozinho, ele fez um tratamento, acho que 2 meses, a rosácea dele estava zerada. E aí é a mesma coisa, faz um friozinho, ela começa a ameaçar voltar, ele pronto. Porque previne, né? Não deixa tudo. Tudo que a gente assim, deveria fazer deveria voltar. ser preventivo, gente. Se cuidar, né? Cuidar da nossa saúde antes de esperar as coisas pipocarem, né? Enfim, tem muitas coisas que também são emocionais, né? Eu não sei como que é a rosácea, eu sei da dermatite, né? Mas, às vezes, também vai entrar num período de estresse, o nosso corpo físico já começa ali a falar, o né? físico e emocional é muito ligado, né, Bia? Totalmente. Você sabe disso, né? Mas você estava falando aí de vários casos e também tem outras coisas legais na área de estética, assim, também, né? Você fala muito, sempre vejo você falando de tratamento para o cabelo, para dar vida, né? Saúde para cabelo, para unha, não é? Sim, para unha quebradiça, para fungo na unha, para cabelo as pessoas têm me procurado muito para questão de queda capilar. Gente, eu não sei o que acontece, mas parece que eu tenho percebido que hoje em dia está cada vez maior a quantidade de pessoas com uma queda grande mesmo, né? E os óleos essenciais ajudam muito. Essa dica eu posso passar fácil para vocês. Alecrim, gente. Deixa aí uma dica para o pessoal. Por exemplo, para crescer cabelo e para crescer, né, o cabelo que você já tem, para crescer cabelos novos. E além de dar brilho, o cabelo ficar mais bonito, o alecrim no shampoo. Não mistura ele direto no shampoo. Não abre o seu shampoo e bota direto lá dentro. Não, porque a embalagem de shampoo normalmente é de plástico. O óleo essencial interage com esse plástico e começa a soltar coisa ruim dentro do teu shampoo. O plástico vai, né, soltar. Então, você bota um punhado do teu shampoo na mão, duas na hora. Na hora. Deixa o Vou vidrinho dentro hoje. do banheiro, pra você não esquecer. Quantas gotas? 1, 2 gotas naquele punhado que você vai lavar o cabelo. Se você tem costume de dar 2 lavadas, sabe? Passa a primeira para tirar a oleosidade. Bota na segunda. Que aí é onde vai penetrar mais, porque já saiu, né? É no shampoo, na hora da limpeza, não do condicionador. Tem do shampoo e tem do condicionador. Do shampoo é mais o alecrim. Para purificar, tirar o alecrim, talvez, né? O alecrim vai ajudar muito no crescimento do cabelo, novos cabelos e do seu. O peppermint também ajuda no crescimento do cabelo e inflamações do couro cabeludo. Sabe, pessoas que estão com o cabelo inflamado. Ansiedade, estresse também vai formando casca, né? Melaleuca é maravilhoso. Todos esses você pode usar nesse esqueminha. Só atenção que, obviamente, o peppermint vai dar aquela ardidinha no couro cabeludo, tá? Mas não tem problema. Ele tá diluidinho ali no teu shampoo, uma gotinha, suficiente, massageia bastante. E aí, pro condicionador, eu gosto de vários. Eu gosto do Ylang Ylang. Ele que é um óleo super feminino, muito utilizado também para o controle, né, para modulação hormonal, junto com a salva esclareia. Ele deixa o cabelo super brilhoso. O Ylang Ylang, e quanto gerânio. Você falou? Uma gotinha? É a mesma coisa. Você bota um pouquinho de condicionador, duas gotinhas na mão, mistura assim na palma da mão e passa no cabelo. Ai, gente, quem não quer ficar sabendo mais? Cecília, pra unha! Cecília, pra pele, pra ruga. Não, mas tem 10 horas esse podcast? A gente pode ficar aqui? Porque, meu Deus. Pessoal, estamos a 1 hora. Estamos a 1 hora aqui, mas juro, voou, né? Voou. Então, assim, a gente estava aí, né, esses casos aí de sucesso muito bacana que você contou. Nossa, desde criança você trouxe aí, né, também uma questão com o idoso, que é o seu pai, né? Gente, fantástico, fantástico. Então, pra gente, assim, chegando aqui no finalzinho, para quem ficou interessado ou já era e agora despertou mais, despertamente. Quem despertou aí curiosidade, Cecília, qual a sua dica para quem quer, de repente, começar? Quem, de repente, já está aí numa busca de uma prática de meditação, de yoga, e que aí, através disso, se interessou. Para começar de uma forma geral com a aromaterapia, dá aí uma dica. Então, o que você recomenda, conselho? O meu conselho é você procurar um profissional de aromaterapia.
E trazer um cortar caso, caminho, assim. entendeu? Você pode, sim, sentar, estudar bastante sobre o assunto, porque não é porque ele é natural que ele é livre de qualquer problema. Não, tem problema. Tem a questão da fototoxicidade dos cítricos, ou seja, se você aplica um cítrico na pele, você pode querer, eu quero usar o limão siciliano para aumentar a minha imunidade, que ele é super bom. Aí vai pegar Aí sol. você vai, aplica ele aqui diluidinho e sai para a praia. Vai queimar. E tem toxicidades graves, tá? Fototoxicidades. Porque é uma quantidade muito fica pura bem ali. preto, exatamente. Por exemplo, a dermocausticidade dos óleos, como o orégano, o cravo, a canela. Você não pode pingar diretamente na pele, tem uma diluição apropriada. São óleos maravilhosos para várias coisas. Antibacteriano, antiviral. São ótimos para a imunidade, estimulam o sistema imunológico, mas você não pode usar de qualquer forma. Então, assim, para você não correr o risco, né, de usar numa diluição alta, não diluir, enfim, de fazer alguma besteira aí com a sua saúde, eu cortaria caminho, procuraria um profissional. Eu tenho essa tendência de autodidata, eu gosto de estudar. Sim. Na época, eu tinha uma conselheira, que era uma amiga que usava muitos óleos essenciais, ela não era aromaterapeuta, mas ela me ajudava muito, me guiava muito, e eu estudei muito o assunto, fiz várias formações. Eu acho que pode ser um conjunto também, né? Buscar alguém e também ler, né? Tem livros, né? Tem alguns livros interessantes para quem está começando. Por exemplo, O Poder dos Óleos Essenciais, Aromaterapia para Leigos e a Bíblia dos Óleos Essenciais. Depois eu passo direitinho para você o nome completo. A gente deixa no descritivo do podcast, tá, gente? São livros legais para quem está começando, de ler, né? Vai aprender, sim, um pouquinho. Lá no meu Instagram... Você tem PDF, algum PDF? Eu tenho um PDF, um e-book, né? Eu tenho um e-book de... PDF foi ótimo agora. Não sei de onde veio o PDF, gente. Eu queria falar e-book. Eu tenho um e-book de receitas de autocuidado com óleos essenciais. É bem legal, está disponível lá na minha bio. Ai, que legal. Acho que, se eu não me engano, tem umas 20. Tem bastante. Não me lembro agora quantas eu botei lá. Toda hora eu estou adicionando uma receitinha nova. Está disponível lá na minha bio. E tem muita coisa lá no meu Instagram também. Vídeos falando, dando dicas, dando receitinhas. O último que eu postei foi sobre o equilíbrio hormonal, que estavam me pedindo muito lá. Então, eu dei já uma dica, uma receitinha legal ali para ajudar nos fogachos. Legal. E para o pessoal ficar feliz, dá uma diquinha. Quem ouviu o podcast falar, quero ir na rua assim, sozinha agora e comprar um óleo e usar. Tô brincando. Mais um olhinho para usar, talvez, numa prática... escutei o podcast, quero iniciar, não marquei ainda uma consulta com uma aromaterapeuta, mas quero ter o meu olhinho. Dá uma diquinha aí para o povo. Quem vai ir para yoga ou para meditação ou para usar ali na sua casa. Qual um olhinho que... Olha, olhinhos legais, assim, para você... Sem muito risco, uma coisa basiquinha para dar de dica pro pessoal. Começar, assim, usar no difusor, por exemplo. O difusor, gente, é legal ser um difusor ultrassônico, tá? Isso que eu ia falar também. O difusor de parede não é legal. Aquele difusor... eu não tenho ele. E aquele de tomada? O de tomada que eu tô falando. É aquele que é uma porcelaninha que você encaixa na tomada e pinga o óleo essencial num negocinho todo queimado. Assim. Exatamente. Ali já era. Se você pingar seu óleo essencial ali, você está jogando ele fora. Porque quando você queima o óleo essencial, você acaba com... Perde as propriedades. Perde as propriedades terapêuticas. Então, o ideal de difusor é um difusor ultrassônico, que ele tem um negocinho ali no meio que ele treme e aí ele produz essa névoa sem esquentar a água. Nunca soube o que era exatamente o ultrassônico. Aqui no meio tem uma plaquinha que ela vibra e produz a névoa sempre. Então tem que esquentar. procurar difusor ultrassônico. E aí no seu difusor ultrassônico para você usar em casa, por exemplo, para acalmar, lavanda. Lavanda é maravilhoso. A laranja é super ansiolítico. A bergamota é um óleo maravilhoso. Eu amo bergamota, gente. Quando maravilhoso para ansiedade social. É um óleo que eu uso muito em adolescente, por exemplo, que chega nessa fase, eles se fecham na casinha fecham no deles. casaco, capuz. Exatamente. Tenho resultados incríveis com a bergamota. A bergamota é um óleo muito bom para isso. Gente, uma bergamotinha pode comprar. Se você ouviu o podcast, só se cuidado, empolgou, não quer usa ficar a bergamota na pele, depois se expõe ao sol, porque aqui tem mais furanucumarinas, que é o componente químico que queima. A Cecília deu a dica só para usar no difusor, gente. Que é a forma mais segura. Quantas você bota gotas? Isso, 150 ml de água,
para umas... Depende do óleo, tá? Por exemplo, se for a lavanda, umas 8 gotas de lavanda. Aí já se for a laranja, dá para ser umas 10. Tá. O outro que eu ia falar, que é muito gostoso, que traz harmonia para o lar, traz um ambiente de tranquilidade, de paz, é o capim-limão. Capim-limão é que legal muito saber, bacana para para uso equilibrar as doméstico. energias da casa, né? Exatamente. Já o capim-limão, ele é mais forte, aí se você usar 5 gotas, já é o suficiente. Ai, gente. Quem não usou, experimenta. Não, ó. Bergamota, capim-limão, lavanda. Nossa, são assim, né? Não é que são os básicos, né? Mas, né, você pode usar de diversas formas. Cecília deu a dica, assim, do difusor, gente. Porque, como ela falou, tudo tem quantidade, tem esses cuidados de exposição ao sol, o que você vai fazer. Então, ficaram aqui algumas dicas, mas deixando bem claro, né, Cecília, quando alguém tem alguma questão específica, ou quer se aprofundar, ou quer fazer algum tratamento, seja para a parte tanto da saúde, né, mental, emocional, como da saúde física, procure alguém direitinho, um profissional, para te recomendar a quantidade certa, o tratamento indicado para você, tá, gente? Isso é bem sério, né? E aí, gente, a gente está aqui chegando no nosso finalzinho. Vou pedir para a Cecília deixar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes, para falar da importância. Deixa um recadinho para o pessoal dessa importância de cuidar da saúde com terapias naturais. Sim. O que você diria, assim, para o pessoal dessa importância de resgatar? Eu quis trazer aqui, que eu já falei Fiz a pergunta já pensando na resposta, porque eu acho que era uma terapia, um resgate da nossa ancestralidade. É um resgate, né? Vamos dizer, até moderno, né? Porque antigamente tinha mais trabalho para extrair esses óleos essenciais, né? Sim. Nos chazinhos, nos escaldapés, nas compressas, nas queimas de resina, nas queimas das próprias folhas. Hoje a gente tem aí essa facilidade de ter esses compostos super poderosos nesses vidrinhos. Então, assim, o recado que eu tenho é permita-se, né? Permita-se experimentar uma coisa nova. O que a nossa natureza fornece, que a natureza está aí, né? para te dar, sabe? É tão incrível. E eu vou te falar, é um caminho sem volta. Você vai amar. Acho que fora isso, né, desse resgate, né, que a gente trouxe aqui, quando a gente se reconecta com a natureza, que a gente faz parte dela, isso age também no nosso equilíbrio energético, né? Porque a gente depende, gente, sim, da natureza. E aí eu acho que a gente volta a esse olhar do cuidado que a gente tem que ter e do quanto a gente se nutre. E a gente, trabalhando com óleo essencial, sei lá, é como se a gente, né, se aproximasse. Energia, óleo essencial. Ele eleva energia, eleva. Né? Isso é o que eu sinto, gente. Eu tenho óleo essencial, eleva muito, né? Ele potencializa. E por isso que eu trouxe essa questão das crianças, que eu falei, que eu sinto que quando a gente usa uma aromaterapia numa criança, nossa, é tão potente, porque parece que elas não estão intoxicadas que nem a gente, né? Dos excessos, assim, digamos, né? Eles estão mais ali conectados com o elo deles, né? Espiritual. Então, tô falando pra caramba, mas é porque eu acho que realmente a gente volta a se conectar, porque aí a gente sabe qual é aquela planta, aquela resina. Olha que bacana, né? Vem tudo da nossa natureza, sabe? É incrível mesmo, assim. E aí, gente, a gente vai se aproximando do finalzinho. Acho que a gente trouxe muita coisa bacana aqui. Também dá muito mais assunto. É sempre assim, né, gente? Dá aí pra gente se aprofundar. Vocês podem comentar. Vocês sabem que eu deixo o Spotify aberto ali para vocês mandarem mensagem. Então, ai, Bianca, traz o tema tal, se aprofunda no não sei que tal da aromaterapia. Faz, ajuda, é muito bacana. Mas antes de encerrar, ainda quero pedir aqui, a Cecília já falou, mas só para a gente deixar claro aqui nesse finalzinho. Cecília, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar e dar muita dica aí para o pessoal, que já pode até fazer algumas coisas depois que terminar de escutar. Mas deixa aqui para todo mundo os seus contatos, né? Onde eles te encontram. Fala mais desse e-book que tem, enfim, do seu trabalho, como que podem te encontrar, para, né, quem quiser que terminar de escutar o podcast, de repente, se quiser até te fazer alguma pergunta. Sim, você pode me encontrar no Instagram. Meu Instagram é @cecilia.aromaterapia. A gente deixa ali também no descritivo para vocês, tá? Pode ir lá, me manda um direct.
Eu até queria oferecer um presente para os seus ouvintes. Olha aí, gente. Ainda bem que eu fiz essa pergunta no final. Eu estou preparando um outro e-book sobre introdução à aromaterapia, contando um pouco da história da aromaterapia, explicando com mais detalhes as formas de uso, falando um pouco dos principais óleos essenciais, né, das propriedades terapêuticas deles. Sim. Estou preparando esse e-book e os seus ouvintes que forem lá no post que eu fizer aqui quando sair o nosso episódio, eu faço um post e comenta lá. Oi, pede para comentar alguma coisa. Eu vim do podcast, eu ouvi, gostei, comenta alguma coisa. Você vai mandar o e-book? Que eu entro em contato e mando um e-book de presente. Olha que legal, gente. Eu adoro. Que bacana. Muito legal, Cecília. Então, sigam a Cecília. Ela, né, a gente já se conhece, eu já acompanho o trabalho dela. Ela está sempre ali colocando uma dica, passando alguma coisinha que você pode pegar e fazer em casa. E é isso. Sentiu a necessidade de se aprofundar, entra em contato, né, para perguntar, saber se de repente dá para fazer algum protocolo, alguma coisa específica, né, para você. E os curiosos, olha que legal. Esse e-book aí que ela vai disponibilizar para a gente ter uma ideia da introdução. E o outro que você falou, achei incrível também. Qual o nome? Receitas de autocuidado. Receitas de autocuidado. Então, deve ter ali várias coisinhas básicas, né? Que a gente pode usar no nosso dia a dia, na nossa própria casa. Ensina a fazer perfume terapêutico, que é muito bacana. Que legal. Super bacana. É uma coisa de imunidade, assim, lá. Imunidade, regulação hormonal, tem o blend para queda de cabelo também. Tem um monte de coisa lá. Para unha, para o crescimento da unha. Tem os principais, assim, que me perguntam. Tem que ter, senão é muita coisa, né? Porque pelo que você falou, tem tudo. Exatamente. Você já começar a brincar aí na sua casa. E aí, se você quiser um atendimento individualizado, né, um protocolo personalizado... Você faz atendimento online e presencial também. Sim, aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Uhum. Tá ótimo. Ou online, para o Brasil todo. Tá. Ai, que bom, gente. Olha, Cecília, de novo, obrigada. Obrigada pelas dicas. Você deixou aí muito conteúdo bacana aí para o pessoal aqui, quem é interessado. E é isso, gente. Eu queria trazer... a Cecília, a aromaterapia, porque é algo assim que realmente também eu já experienciei e eu sinto, né, os resultados. E tudo que é terapia, que pode nos ajudar aí nessa busca nossa para trazer mais saúde e bem-estar, eu vou tentar trazer para vocês, porque é esse o objetivo, tá? E eu acho que assim, cada um vai experimentar e sentir com o que mais se identifica, né? A gente está aí no começo do nosso podcast, a gente começou um pouquinho falando mais do inconsciente, depois a gente trouxe mais o assunto da atenção plena, né? Mindfulness, meditação. Cláudio trouxe muito também essa questão de como complementa, ele também é muito aí a favor dos óleos essenciais, dos florais. Então, tudo que envolve saúde e bem-estar, a gente vai falar aqui no Despertamente. E aí, chegamos ao final, temos que encerrar esse papo gostoso, que para mim voou 1h16. Passamos de 1h. Eu sabia que eu e a Cecília a gente ia passar. Então, gente, se você acha que o conteúdo desse podcast é bacana, pode beneficiar alguém, lembrou de alguém que é interessado, encaminha, compartilha. Se você gosta... já ativa o sininho para receber as notificações. O planejamento aqui é de mais ou menos a cada 15 dias vocês terem um episódio novo, tá bom? Então, me acompanhem nas redes sociais para saber dos eventos, dos projetos que eu estou fazendo, para saber dos próximos convidados. E fique aqui junto comigo, porque aqui estamos juntos nessa busca do despertar da mente. Obrigada, gente. Até a próxima.